Olá, o meu nome é Margarida Loureiro e sou docente de Educação Especial. Sou especializada em problemas de visão e atualmente exerço funções num centro de recursos TIC para a Educação Especial. Agradeço o convite feito pelo professor Jaime Ribeiro para partilhar convosco um pouco do meu conhecimento, da minha reflexão e da minha prática no âmbito da intervenção com alunos com problemas de visão. Irei começar por vos apresentar alguns conceitos relacionados com a visão, o ver, o sistema visual, a deficiência visual e a sua etiologia, a baixa visão e a cegueira, e o papel da visão, obviamente. Terminarei a primeira parte realçando o triplo papel da visão, diferenciando um pouco a baixa visão e a cegueira. Farei uma breve descrição das características dos alunos com incapacidades visuais, com enfoque particular nas funções cognitivas, e apresentarei os problemas visuais mais comuns nas crianças e jovens, tais como, por exemplo, os erros de refração, os desequilíbrios musculares, as perturbações nas estruturas receptoras, entre outras. E, como falamos principalmente de crianças e jovens, serão referidas as principais implicações pedagógicas no processo educativo destes alunos, assim como as áreas de avaliação e de intervenção. Perdão. Comecemos então. Vejamos, o que é ver? Podemos dizer que ver é o mesmo que olhar, dirigir o olhar numa determinada direção. Ver, ou seja, a visão, só acontece quando o olho reage aos padrões estáticos e móveis de luz, de sombra e de cor. E isso dá a transmissão desses estímulos para a região occipital do sistema nervoso central, neste caso do córtex cerebral. E aí são descodificados e interpretados, depende depois da integridade estrutural e funcional do olho e das suas ligações. Mas, como dizia Sheridan já em 1977, ver também é prestar atenção ao que nos rodeia, com o intuito de interpretar o seu significado e depende da capacidade e da oportunidade de tirar proveito dessa mesma experiência. E a capacidade do indivíduo perceber o sentido do que vê, de relacionar com as experiências anteriores e particularizar ou generalizar. Começamos a perceber desde já a importância dos processos cognitivos e a forma como estão envolvidos no processo de visão. Em termos de classificação internacional de incapacidade, este conceito é descrito sob dois aspectos, ao nível das funções do corpo e ao nível da atividade e participação. No primeiro caso, a deficiência visual é descrita como limitações acentuadas ao nível das funções visuais, nomeadamente a acuidade visual, o campo visual, a visão das cores, entre outras. Ou então das estruturas adjacentes do olho, por exemplo, dos músculos intrínsecos e extrínsecos do olho, entre outras também. No âmbito da atividade e participação, a deficiência visual é descrita como um quadro de dificuldades acentuadas ao nível da comunicação, nomeadamente no acesso à informação escrita, da orientação e mobilidade, da aprendizagem e aplicação de conhecimentos, por exemplo, na realização de atividades que impliquem a utilização da visão para perto por períodos muito prolongados, tais como, por exemplo, a leitura e a escrita, dos cuidados pessoais e da vida doméstica. Porque creio que todos conhecem, recordemos brevemente o sistema visual. Este sistema apresenta três partes sequenciais. A primeira parte, que é o aparelho receptor da impressão sensível dos estímulos luminosos, ou seja, o olho. Depois uma segunda parte, que é o nervo que transmite esses mesmos estímulos ao sistema nervoso, ou seja, o nervo óptico. E uma terceira parte, que é a região do cérebro que interpreta estes estímulos e os utiliza ao nível do pensamento e da ação, que se situa no córtex visual, que é o córtex visual. Assim, a deficiência visual é considerada toda e qualquer alteração da integridade e eficiência do sentido da visão, que implica dificuldades na vida escolar, social ou profissional do indivíduo. Em termos da sua etiologia, podemos dividir o conjunto das possíveis causas da deficiência visual em 5 grupos.
as pré-natais, as perinatais, as pós-natais e as que ocorrem na fase adulta e outras, sendo também divididas em congénitas e adquiridas. As causas pré-natais podem ser devidas, por exemplo, hereditariedade, tal como as malformações oculares, o glaucoma congénito, a catarata congénita, as alterações genéticas, como por exemplo a amaurose congénita de Leber, que afeta a retina, o albinismo, as infecções maternas, como por exemplo as causadas pela toxoplasmose, que afeta a mácula, ou por exemplo a rubéola, a incompatibilidade sanguínea, nomeadamente ao nível do fator Rhesus, as hemorragias e os medicamentos tóxicos. Depois temos perinatal, as causas como causa de deficiência visual, nomeadamente a prematuridade, o sofrimento fetal e o traumatismo de parto pacífico. Depois temos um terceiro grupo, que são as que ocorrem numa fase pós-natal, que podem ser as infecções, os traumatismos ou as afecções neurológicas. Temos depois um grupo de causas que se podem situar, que se situam normalmente na fase adulta, os acidentes vasculares cerebrais, a degeneração do aparelho visual, os tumores intracranianos, a diabetes, as atrofias ópticas, a hipertensão arterial. E depois há outras, tais como os agentes químicos, venenos, acidentes diversos, as carências alimentares e várias doenças. Agora, os portadores de deficiência visual manifestam características diferenciadas que podemos dividir em dois grandes grupos: os que possuem baixa visão e os que possuem cegueira. Dizemos que um indivíduo possui baixa visão quando apresenta uma visão residual ou parcial, o que em termos de critérios mensuráveis significa apresentar uma acuidade visual entre 1/10 e 3/10, e a amplitude do seu campo visual se situa entre os 20 e os 50 graus. Já agora, segundo o glossário da terminologia do olho, a acuidade visual é a avaliação da capacidade do olho de distinguir os detalhes e a forma de um objeto, usando o menor objeto identificável que pode ser visto a uma distância específica e geralmente é uma distância de cerca de 6 metros. O indivíduo que possui cegueira apresenta uma acuidade visual igual ou inferior a 1/10, com correção no melhor olho, e uma amplitude do campo visual igual ou inferior a 20 graus. Pode ainda contar dedos, pode perceber vultos, pode ter percepção ou projeção de luz. Terá ausência total de visão ou cegueira total caso manifeste ausência absoluta de percepção de luz. Podem ver em síntese um pequeno gráfico que nos mostra as medidas da acuidade visual e que definem os diferentes grupos dos portadores de visão normal e de deficiência visual. Portanto, temos a azul os portadores de visão normal, que se situam entre 10 décimos e 5 décimos, e depois o grupo de baixa visão, que se situa entre os 3 décimos e 1 décimo, e a partir daí todos os que possuem uma acuidade visual inferior a 1 décimo são considerados cegos, portanto, digamos que não têm visão suficiente para uma vida funcional e funcionar em termos adequados e com segurança. Os alunos descreveram um pouco mais, os alunos com baixa visão, ou seja, com visão residual, têm percepção luminosa e, portanto, percepção de objetos, são capazes de discriminar e reconhecer materiais visuais adequados, necessitam, contudo, de condições especiais de iluminação, ergonómicas, portanto, de postura, de algumas ajudas ópticas. E, embora algumas destas crianças utilizem o braille para a leitura, para a escrita, uma vez que os seus tecidos visuais são extremamente baixos e, portanto, as ajudas ópticas não são suficientes para essa compensação, podem, de um modo geral, obter grandes benefícios para a sua eficiência visual com a implementação de programas de estimulação e de treino visual.
Depois temos o grupo dos alunos, ainda dentro da baixa visão, com visão parcial. Esses usam a visão para praticamente todas as tarefas visuais, incluindo as escolares. Necessitam normalmente de lentes para correção de erros de refração. Apresentam uma redução do campo visual ou alterações da visão central e podem também necessitar de ajudas ópticas para tarefas pontuais, por exemplo, a consulta de dicionário, da lista telefónica, legendas de mapas, etc. E exigem cuidados particulares na escolha e orientação da iluminação. Normalmente a melhor luz é a luz branca e beneficiam da utilização de candeeiros de luz branca para iluminar o seu local de trabalho. Portanto, esses cuidados também se estendem ao local onde se sentam na sala de aula e na clareza e nitidez dos materiais escritos que lhes são apresentados. Portanto, ter o cuidado de entregar, disponibilizar materiais com um contraste, o melhor contraste possível. Em termos das necessidades específicas dos alunos com baixa visão ou cegueira, em contexto escolar, os primeiros, os alunos com baixa visão, necessitam, portanto, normalmente de materiais impressos ampliados ou então de potentes auxiliares ópticos. Estamos a falar de lupas TVs, de lupas eletrónicas e podem também beneficiar individualmente ou simultaneamente de programas ampliadores ou leitores de ecrã, portanto, na utilização do computador. Os alunos cegos utilizam meios alternativos no processo de aprendizagem, como por exemplo o sistema Braille, que é um sistema de escrita por pontos em relieve, ou então utilizam o computador, com recurso ao computador, utilizam programas leitores de ecrã ou de leitura de textos. Mas voltemos um pouco atrás. Qual o principal papel da visão no desenvolvimento do indivíduo e que implicações poderão ocorrer quando existe um déficit visual? Considera-se que a visão tem um triplo papel. Tem uma função cognitiva relacionada com a recolha da informação, ou seja, a falta de sentido da visão limita significativamente a percepção e a cognição quanto à extensão e à variedade de experiências. Depois tem uma função motora, que está relacionada com a organização do gesto e portanto, também com a capacidade de se locomover, de se orientar, de se movimentar no espaço. Depois tem uma função social extremamente importante, que envolve a comunicação, como estar com o outro, como dirigir-se ao outro, como receber do outro, e daí a relação com a interação com o ambiente, quer um ambiente físico, de espaço físico, quer um ambiente humano. Nós ser importante agora centrarmos nas características do aluno com incapacidade visual relativamente à área das funções cognitivas. Lembram-se que no início nós referimos exatamente isso, da importância das funções cognitivas em todo o processo de visão e da forma como estas funções têm implicações no modo como o indivíduo com problemas de visão utiliza essa visão que possui ainda. Em termos dos processos perceptuais, normalmente o aluno com incapacidades visuais tem dificuldades ao nível da localização espacial, do conhecimento das qualidades espaciais dos objetos. A nível conceptual, existem também implicações na formação de conceitos que necessitam de uma imagem visual, conceitos demasiado abstratos ou de objetos ou situações aos quais não podem aceder em termos de toque, de tato e portanto, se é necessária uma imagem visual para que o conceito se concretize, se realize, eles têm essa dificuldade. Em termos intelectuais, as limitações ao nível da extensão e variedade de experiências, das competências para beneficiar das experiências e do controle do ambiente em relação a si mesmo. E a nível motor, as maiores dificuldades são na precisão dos passos, portanto, ao nível da marcha, a diminuição do equilíbrio e algumas falhas até ao nível dos reflexos de proteção, portanto, a antecipação necessária para que possam utilizar o gesto
de forma a proteger-se dos obstáculos que surgem. Relativamente ao aspecto visomotor ou ao colo manual, as maiores dificuldades destas crianças residem na realização de tarefas que envolvem a apreensão, o encaixe, a sobreposição e colagem, o recorte, a ligação de pontos ou a construção de labirintos, cobrir traços e seguir linhas paralelamente, copiar formas e ritmos gráficos e finalmente o ajustamento pessoal e social, e que se manifesta através de dificuldades em ser compreendida em relação às suas reais limitações. Isto obviamente acaba por derivar em restrição no aproveitamento de vivências sociais, porque não consegue captar todos os detalhes dos ambientes que o circundam. Isso acaba também por criar alguma tensão emocional e também acaba por persistir de alguma forma o medo de perder a visão residual, muitas vezes por influência familiar. Relativamente ainda à relação à falta de compreensão ou ao medo ou à dificuldade em ser compreendida em relação às suas reais limitações, em contexto escolar é muito frequente encontrar adultos, professores ou outros profissionais que têm dificuldade em compreender a forma como estas crianças que têm baixa visão veem, porque flutuam muito, porque num dia vê muito bem, no dia seguinte já não vê tão bem, porque de manhã não vê nada e depois à tarde já está muito bem e já consegue ver aquilo que de manhã não conseguia ver para o quadro, eventualmente. E portanto todas estas flutuações, estas alterações criam algum mal-estar na compreensão do seu quadro. Alguns dos problemas de visão mais comuns e por terem maior incidência são os erros de refração e neste conjunto estão a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Depois encontramos também os desequilíbrios musculares, nomeadamente o estrabismo, que pode ocorrer em ambos os olhos ou apenas num deles, e que leva depois à amblyopia ou àquilo que é vulgarmente conhecido como o olho preguiçoso. E temos também como desequilíbrio muscular o nistagmus, que é um movimento involuntário, incontrolável dos olhos e que pode, como se pode ver pela figura, acontecer ou ocorrer de diversas formas o tipo de movimento e que dificulta tremendamente a fixação. Depois temos as perturbações nas estruturas receptoras, como por exemplo a hemianópsia, o descolamento de retina, a degeneração macular, e que comprometem enormemente o campo visual, ao nível do campo visual, e de que forma que impacto é que pode ter. Por exemplo, quando é necessário fazer uma leitura, se conseguem imaginar o que é ter parte do olho tapado e ver apenas com uma das partes, ou ter pontos cegos de modo a que estão a tentar ler uma palavra e leem uma letra, não veem parte da outra, veem apenas metade da seguinte, enfim, são dificuldades tremendas que os alunos que têm este tipo de compromisso vivenciam. Depois, ainda dentro das perturbações das estruturas receptoras, temos a retina pigmentar, temos o glaucoma, que aumenta tremendamente a pressão intraocular e pode levar ao descolamento de retina, e depois alterações ao nível dos bastonetes e dos cónes, que são as células responsáveis pela discriminação do claro-escuro, da noite e do dia, e das cores. Outras perturbações também comuns são, por exemplo, a aniridia, que é acontece quando a íris, existe uma ausência da íris ou uma malformação da íris, a conjuntivite, que é uma afecção da conjuntiva, os escotomas, que vemos em baixo à esquerda, são aqueles pontos cegos que normalmente são reveladores de alterações a nível da retina do nervo óptico, a uveíte, que é também uma das membranas que envolve o olho, e patologias da córnea, como por exemplo o keratoconus, faz com que a córnea fique com aquela forma cónica e que pode levar a lesões graves na córnea e alterações de visão. A catarata, que afeta o cristalino e, portanto,
felizmente é operável. Quais são as implicações pedagógicas? Pensamos essencialmente ao nível da leitura e da escrita. A leitura é feita por sacadas, fixações e regressões, alternando estes movimentos, os olhos vão alternando estes movimentos. As sacadas são os saltos que dão do início para o fim da palavra, fixa num determinado ponto e depois regride, volta atrás para rever a palavra, digamos, e certificar-se de que reconheceu a palavra de forma correta. Quais são as implicações no padrão dos movimentos oculares dos leitores que têm baixa visão? Estas sacadas são de muito menor amplitude, as fixações acabam por ser muito mais demoradas e algumas de forma extremamente difícil, como no caso dos alunos que têm, por exemplo, nistagmos, e passa a haver um elevado número de regressões, uma vez que a palavra não é reconhecida, portanto tem que voltar sistematicamente atrás para ter a certeza de que está a conseguir ler, que aquela é a palavra que identificou. Isto deriva numa leitura muito mais lenta e menor motivação para a leitura. É um exemplo das implicações de quem tem o campo visual afetado, e também um exemplo do movimento dos olhos quando estamos para a leitura de uma só palavra. A avaliação psicopedagógica é fundamental e há 4 áreas fundamentais: a inteligência e desenvolvimento, pedagógica, personalidade e atitude. E porquê que é importante? Porque nos permite recolher informações sobre o nível de desenvolvimento, sobre o comportamento na escola e fora dela, ter conhecimento sobre diferentes traços de personalidade, sobre as alterações de comportamento e obviamente, sobre as dificuldades de aprendizagem. Relativamente aos alunos cegos, há estas 5 áreas que são também fundamentais, que são a orientação e mobilidade, as atividades de vida diária, portanto a sua autonomia, a socioafetiva e a comunicação. E porquê? Porque nos vão dar informações sobre as suas competências motoras, sobre as suas capacidades de discriminar sons, cheiros, sabores, texturas, formas, sobre a sua capacidade de percepção do espaço e do tempo, da sua autoimagem, do seu autoconceito, da autonomia pessoal, do sentido crítico e capacidade de iniciativa, a sua capacidade de interação com os outros, de interagir com os outros e de se expressar de forma adequada e coerente e socialmente correta e ajustada. Todas estas áreas que acabei de referir são muito importantes para a preparação para a vida pós-escolar. Obviamente que elas não acontecem apenas trabalhar estas áreas, avaliá-las e desenvolver competências nestas áreas, não acontece apenas na idade escolar, começa quando são bebés, ainda no berço, como se poderá dizer, portanto, podemos dizer que esta transição para a vida pós-escolar não é um processo estático, nem um acontecimento isolado na vida do indivíduo. Processa-se ao longo da vida e é marcada por diversos tipos de acontecimentos. Caracteriza-se, então, por mudança, por movimento, por circunstâncias que se vão alterando. E quais são as competências, os skills essenciais? Que a criança ou jovem tenha uma perfeita consciência e aceitação de si próprio, que tenha um nível e uma larga amplitude de skills de adaptação a diferentes contextos, a diferentes situações, que tenha experiências de vida e que tenha espírito de aventura, que seja curioso, que tenha iniciativa, que goste de aprender. Mas quais são os aspectos que podem condicioná-la? São essencialmente ao nível dos sentimentos, das emoções, o sentimento de satisfação ou de frustração, de conforto com a família, o medo do desconhecido, o sentimento de pertença de isolamento, de competência ou de incompetência, de esperança e de desespero. São principalmente ao nível dos quadros emocionais que são os que mais limitam o desenvolvimento de uma criança ou do jovem. Digamos que as grandes limitações e obstáculos se situam a 2 níveis, os intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos são seguramente o grau de ajustamento à sua própria deficiência, à sua própria limitação. Os extrínsecos têm a ver depois com as representações sociais associadas aos mitos e a preconceitos, ou então à frequente falta de equidade no mundo laboral e na sociedade em geral. Digamos que
para que este desenvolvimento vocacional se processe de forma adequada, é importante que a escola proporcione uma excelente preparação académica e um ensino especializado nas áreas de orientação e mobilidade, dos estudos de comunicação sociais e apoios académicos. E depois esta preparação para a vida adulta que se fundamente em experiências sociais e desenvolvimento vocacional e que cria oportunidades de emprego em part-time ou nas férias, porque de facto a tendência é para que existam poucas experiências e esta falta de oportunidade também é vivenciada por estes jovens. Existe um sem número de produtos de apoio que podem ajudar e que ajudam os jovens e adultos, neste caso, aqui de uma forma mais funcional, em termos de utilização das lupas e das lupas eletrónicas, lupas manuais, para leituras funcionais, da lista telefónica, os relógios adaptados, a correspondência, as assinaturas, alguém que gosta de ler uma revista ou um jornal, enfim. E depois temos os produtos de apoio, peço desculpa, para a baixa visão e para a cegueira, nomeadamente as linhas Braille, os teclados adaptados, software de ampliação e leitores de ecrã, as lupas TV, aqui também, ainda dentro da baixa visão, e os OCRs, que permitem a leitura de livros, a digitalização e a leitura de livros e de textos passantes para voz. Aqui o exemplo de uma adaptação numa escadaria de 1 metro, ajustada quer para a baixa visão pelo contraste que foi criado, quer para a cegueira, para os indivíduos cegos, com aqueles pontos que se vêem ao fundo das escadas e que criam ali um relevo e, portanto, delimitam ou dão a indicação do início da escada, ou do final, não é? Estando a descer ou começando a subir. Ainda relativamente à baixa visão e à cegueira, é muito importante que em termos sociais se criem todas as oportunidades para que estas pessoas possam usufruir daquilo que a sociedade tem para lhes oferecer, as visitas a museus, exposições, a nível das atividades de vida diária de orientação e mobilidade, desenvolver maior número de atividades de forma a que explorem e desenvolvam competências de autonomia. Referimos então ser criança ou ser cego. Isto leva-nos à questão da inclusão e de facto não existem dúvidas quanto a esta questão. Porque é que se integram crianças com deficiência visual nas escolas do ensino regular? Porque, em termos da evolução das aprendizagens, estas crianças progridem ao mesmo tempo que as que são normovisuais, se tiverem atempadamente os equipamentos e os apoios indispensáveis. E do ponto de vista das crianças de turma e da escola, acredita-se que o conhecimento, a aceitação e o respeito pelas diferenças individuais pode ser aprendido e, portanto, terão oportunidade para desenvolver atitudes de cooperação e interajuda que contribuirão para a criação de uma sociedade mais tolerante e mais justa. Em síntese, a definição da limitação visual deve-se basear no comportamento funcional da visão e não na medida da atividade visual, uma vez que a atividade visual não pode ser nunca um dado absoluto que sirva de fundamento a decisões pedagógicas e educativas. A detecção da baixa visão deve ser o mais cedo possível para que se possa dar início à estimulação visual e deve ser proporcionado à criança um programa estruturado de aprendizagem visual. As informações, as técnicas de diagnóstico e técnicas de estimulação e desenvolvimento da visão funcional devem ser fornecidas a todos os implicados na educação destas crianças e o apoio aos pais é extraordinariamente importante porque, afinal de contas, a família é quem está por trás do desenvolvimento destas crianças e que ajudará a criar todo o suporte para o desenvolvimento do seu projeto de vida.
E agradeço a oportunidade. Se houver alguma dúvida e quiserem colocar alguma questão, aqui se encontra o meu e-mail.